Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar e já vai deixando o seu like, dá essa força do like aí pra gente. Começando com a minha equipe hoje na mesa de comando, Fagner Arruda, na produção, Fátima Nunes. Obrigado meninos, vamos que vamos. Quero dar um recadinho para você enquanto você dá o like aí. Brevemente nós vamos sortear. Brevemente não, né? Vou falar a verdade para vocês. Nós vamos sortear, antes do início da Copa do Mundo, uma camisa da seleção brasileira aqui, ó. Não é essa aqui não, essa é minha. É uma camisa que vai chegar novinha no plástico para vocês. Uma camisa oficial do Brasil da Copa do Mundo, tá bom? Então vai se informando aí como vai ser esse sorteio, como participar do sorteio. E durante toda a Copa do Mundo nós vamos sortear algum brinde, tá bom? Então na primeira semana antes da Copa do Mundo a gente vai sortear a camisa. Na segunda semana podemos sortear uma caneca aqui do Despluga, né? Com o seu nome aqui, ó, tá bonitinho aqui. Na verdade eu fiz uma enquete lá no Despluga Podcast, lá no Instagram, perguntando se as pessoas queriam que eu sorteasse uma camisa da seleção ou uma caneca do Despluga. Não sei por que as pessoas preferiram a camisa da seleção, uma caneca tão interessante, rapaz. Mas vamos fazer o seguinte, então nos intervalos, eu vou sortear duas camisas, vou sortear uma masculina e uma feminina. E nos intervalos nós vamos sortear uma antes da Copa do Mundo e no meio da Copa do Mundo. Falo no meio, na quinzena, né? Na primeira quinzena da Copa do Mundo. E nas semanas, como são 4 semanas de Copa, nas semanas de intervalo nós vamos sortear uma caneca. Pode ser também essa caneca aqui, ó, maravilhosa da Seleção Brasileira, tem aqui da FIFA World Cup Qatar 2022, né? Muito bonita. Tem aqui uma total da Seleção Brasileira. Então nós vamos sortear uma semana a camisa da seleção, uma caneca ou duas canecas, aí a produção vai me orientar. E no meio da Copa uma camisa. Vamos sortear a primeira feminina, que as mulheres têm sempre a precedência aqui no canal. E no meio a gente sorteia a masculina. E nos intervalos a gente vai sorteando as canecas. Tá bom, galera? Já que vocês deixaram o seu like aí, eu vou falar do nosso convidado. Ele é aqui mesmo de Brasília, formado em Educação Física. É contramestre em capoeira. Atua como percussionista e já acompanhou várias bandas musicais de diferentes estilos aqui em Brasília. Ele acompanha o músico, compositor e também cantor, e também seu pai, Clodo Ferreira, em seus shows. Pedro Ferreira, seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com você? Muito obrigado, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Estava ansioso para bater esse papo com vocês. Legal, rapaz. Bom, eu acho que aqui em Brasília muita gente te conhece, as pessoas sabem quem você é, mas fala para o nosso público quem é o Pedro Ferreira, a sua origem, como que tudo começou. Certo, eu sou Pedro Ferreira, eu atuo já como percussionista em Brasília há bastante tempo e de alguns anos para cá eu comecei a me aventurar como intérprete, como cantor, né? Então eu gosto muito de música popular, eu participo de algumas rodas de samba, já fiz parte de alguns trios de forró e, como você bem colocou, eu acompanho meu pai, Clodo Ferreira, há muitos anos, né, ao longo da carreira dele. Em alguns shows do meu pai, ele começou a pedir para que eu interpretasse algumas canções dele. Eu comecei a cantar, tomei gosto, comecei a cantar também nas rodas de samba, comecei a cantar nos trios de forró e aí eu resolvi fazer um show solo, um show como intérprete, né? Então, apesar de já estar acostumado com os palcos, já toquei em bandas como a do Chico Science e Nação Zumbi Cover, toquei nos trios de forró no Trio Calangueado, toquei com o pessoal do forró também no Forró nas Coxas, toquei em várias rodas de samba, bandas autorais com músicas próprias. Então, sempre tive esse gosto. Além dessa veia que eu tenho também, eu sou professor de Educação Física e atuo também na área da capoeira. Sou contramestre de capoeira
do Núcleo de Capoeiragem e Movimento Cultural, que tem uma pegada forte nessa coisa das manifestações da cultura popular. Além da capoeira, o samba de roda, o maculelê. Mas essa coisa da capoeira me interessou. Como é que surgiu essa questão da capoeira em sua vida? Como que você surgiu o interesse pela capoeira? Na verdade, quando eu era mais novo, eu sempre tive interesse em praticar alguma arte marcial, mas à época Brasília não estava num momento muito bacana, não tinha as artes marciais estavam num momento que estavam meio com filme queimado. Mas eu tive a felicidade, eu estudava numa escola e aí começaram a ofertar capoeira na escola. Eu tinha 14 para 15 anos e aí comecei a praticar capoeira e nunca mais parei. Me apaixonei pela arte, já atuava como percussionista, então a capoeira e a música têm uma relação muito forte. Comecei a jogar capoeira, tanto é que a minha formação em educação física é por conta da capoeira, né? Eu achava que quem pensava em artes marciais pensava no karatê, no kung fu, alguma coisa. A capoeira, a origem dela é o quê? É mais africana? Sim, a capoeira ela tem muitos elementos da cultura africana, existe uma miscigenação muito grande, mas essencialmente os toques, os cantos, a instrumentação, o jeito de jogar capoeira vem de várias manifestações das culturas africanas, né? Claro que essa capoeira que a gente conhece hoje, ela já sofreu uma forte influência, principalmente de mestre Bimba, mestre Pastinha, que acabaram dando uma roupagem diferenciada, principalmente mestre Bimba com a capoeira regional, que trouxe essa lógica do abadá branco, da corda, que indica qual a graduação, né, da pessoa. Então, são alguns elementos que mesclaram o que há das artes marciais para a capoeira no Brasil. Ela tem um pouco de origem na cultura negra, na cultura da escravidão no Brasil? Ela veio dessa origem? Sim, na verdade, a capoeira é um conjunto de manifestações que se juntaram e acabaram se transformando nessa capoeira de hoje. Então, existem vários relatos acerca de manifestações de escravos, né, que fingiam estar fazendo ali folguedos ou então festas populares, e, na verdade, estavam treinando golpes, né? E a capoeira ela vem de uma matriz que originou várias outras manifestações, né? O Brasil ele recebeu muitos escravos, né, do continente africano, e esses escravos, assim como no Brasil, a África ela tem muitas culturas ali dentro do continente. E essas culturas elas também foram se encontrando no Brasil, foram se miscigenando e gerando a capoeira. Assim, que andaram junto com manifestações também religiosas, né? Por exemplo, do candomblé, da umbanda, e de tantas outras, como o coco, a embolada e outras manifestações também que se originaram ali na região Nordeste e estão difundidas hoje não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? A capoeira hoje ela é patrimônio imaterial da cultura brasileira, a roda de capoeira e os saberes dos mestres, e ela também é patrimônio da humanidade. Você é contramestre? Qual que é essa? Como que se chega a uma graduação na capoeira? O contramestre ele é o último grau antes do mestre. Né? Então, e aí nos grupos que eu tenho afinidade, né, que existem muitas formas de graduação, mas no meu grupo existe o contramestre, que é a corda roxa, depois o mestre edificador, que é um mestre que edifica a capoeira e forma outros professores, e depois você tem o mestre dignificador, que é o mestre corda branca, que já é o mestre que forma mestres, né? Caramba! Então faz parte da cultura brasileira. Eu costumo dizer que eu sou da turma do patrimônio, porque tudo que é patrimônio imaterial da cultura brasileira, eu tenho afinidade. O samba, o forró, a capoeira e tantas outras manifestações da cultura popular. Interessante. Esse contato que você teve com a capoeira foi na UNB? A UNB, sou formado em Educação Física pela UNB, eu comecei na escola, como eu havia falado, mas assim que entrei na UNB, comecei a praticar a capoeira já na UNB também, e pratiquei muitos anos lá. E como surgiu os seus primeiros passos na música? Como surgiu o seu interesse pela música mesmo? Foi assim, uma influência do seu pai, ou seu pai contribuiu, mas não foi muito influente na sua vida? Como foi isso? Primeiro, assim, eu cresci em um ambiente musicalizado. Então, na minha casa sempre teve violão, sempre teve percussão. Meu pai sempre ouviu muita música popular. E, bem ou mal, a gente vai incorporando aqueles elementos, né? Quando eu fui ficando um pouco mais velho, mais velho sim, né? Criança ainda, eu tive interesse em iniciar o estudo na Escola de Música de Brasília. Então, eu estudei violão um tempo na Escola de Música de Brasília. E, depois de um tempo, retornei para a Escola de Música para percussão popular.
E aí eu nunca mais saí, né? Nesse meio tempo, eu já comecei a tocar ainda no período da escola, de segundo grau, agora o ensino médio, né? Eu já tinha algumas bandas. Na minha época também era segundo grau. Segundo grau, é. Aí eu tinha uma banda de percussão, que era uma banda só de axé, assim, né? De samba reggae. Que a gente tocava músicas do Olodum e tal. E aí tinha a turma da quadra que nós morávamos. Então eu comecei a tocar. E aí tive a oportunidade de tocar em um festival de escolas particulares e tudo. E aí, quando eu toquei nesse festival, conheci bandas de outros ritmos e as bandas começaram a me chamar a tocar e eu comecei a circular na cidade, aonde me chamavam eu ia. Né? Então, eu tive esse aspecto. O meu pai tem uma influência, é inegável a influência do meu pai, porém, ele conta pra gente hoje, né? Não contava na época, que ele desejava que nós não fôssemos para o caminho musical. Que fala, é um caminho muito sofrido, é muito solitário, o pessoal vê a gente tocando, acha que a vida é fácil, mas para chegar ali tem muita coisa. Então ele tinha esse desejo, né? Só que aí acabou que o tiro saiu pela culatra, né? Porque o meu irmão hoje, o João Ferreira, que inclusive é produtor do disco que eu vou lançar, ele é professor da Escola de Música, de violão popular, e ele também é produtor musical e músico da banda Nat Roots. Então, acabou que ele enveredou de vez por essa via, né, da musicalidade, da música. E o meu pai continua na produção musical até hoje, né, produz Seu muito. pai é muito conhecido, né? É uma pessoa assim que... Inclusive, acho que o meu irmão, eu conheci não, eu não conheço seu pai, mas assim, eu vi a obra dele, alguma coisa, pouca coisa da obra dele, através do meu irmão, que gosta dessa área musical, é bem entendido dessa área. E ele falava esse nome quando a gente era menino, o Clodo Ferreira e tal. E a gente, não é um nome assim que é estranho. Quando você falou, ele é autor da música Revelação, do Fagner, aí eu lembrei, realmente tem esse lado que seu pai é bem conhecido no meio, aqui em Brasília principalmente, mas acho que no Nordeste também é bem conhecido, né? Sim, meu pai é piauiense, né? E quando ele veio para Brasília, os primeiros trabalhos que tiveram uma visibilidade maior foram com os irmãos dele, Climério e Clésio, era um trio chamado Clodo, Climério e Clésio. Eles gravaram 6 discos, se eu não me engano, e é uma obra muito bonita. E além do trabalho que ele fazia com os irmãos, Clodo, Climério e Clésio, ele também tinha várias parcerias. Ele tem essa característica de ter muitos parceiros. Então as pessoas eventualmente fazem harmonia, manda para ele botar letra, ele também às vezes faz harmonia e compartilha a letra com algum parceiro, mas é uma característica bem marcante dele. As canções são muito bonitas, tem letras muito ricas e mesmo com o fim do trio, né, entre os irmãos, ele continuou na produção musical. Então ele gravou primeiro ele gravou um disco chamado Corda de Aço, com músicas autorais. Depois ele gravou um disco chamado Clodo Ferreira Interpreta Senhor, que era um compositor da década de 20, que tem muitas músicas famosas, e ele tem esse trabalho de resgate. Ele é professor aposentado da UNB, e ele dava uma disciplina chamada Comunicação e Música. Eu, inclusive, fui aluno dele como uma disciplina optativa. Tive a felicidade de, além de ser filho, de ser amigo, fui aluno dele também. E ele tem essa questão do estudo da música, né? Ele é jornalista de formação, mas ele fez mestrado e doutorado na área de história e de música. Então, ele tem essa característica de ser um estudioso da música e de trazer isso para a obra dele. O último disco que ele lançou se chama Clodo Ferreira também, né? Ele teve um outro disco chamado Gravura, e esse último disco, Clodo Ferreira. Nesses 3 últimos discos eu acompanhei ele em todos, tanto na gravação quanto nos shows, né? Então... Fui pegando aquela energia... É uma escola, né? Ser filho do Clodo Ferreira é uma coisa que você aprende... Ele é uma pessoa muito culta, é uma pessoa muito simples, e ele tem uma forma de contar as coisas que ele sabe de uma forma muito leve, e isso a gente vai absorvendo aos poucos. Quando a gente percebe, a gente está imerso num conjunto de conhecimentos de todas as ordens, porque ele foi um excelente professor, ele é um excelente músico, agora ele está trabalhando com pinturas fotográficas, então ele está trabalhando um pouco com artes visuais agora, né? Ele escreve também, então ele é uma pessoa muito ativa.
E é muito bom poder conviver com ele, aprender com ele, né? Legal, Hoje. com certeza. E ele tem assim, eu acho que o fato dele transitar em todos esses universos faz com que o trabalho dele tenha uma repercussão cada vez maior, né? E eu espero que o que eu esteja fazendo agora ajude a disseminar a produção que ele teve e, quem sabe, continuar disseminando as novas produções. Ah, legal. Mas inicialmente você queria ir para a educação física. Por que a educação física? Até por essa vivência que eu tinha com a capoeira, eu me percebia como uma pessoa que podia dar uma contribuição como professor de educação física, né? Então, inclusive, a minha formação na educação física foi muito legal, assim, eu gostei muito. Durante o processo da faculdade, eu acabei me envolvendo com o movimento estudantil, então a minha formação acabou indo para além da educação física. Eu tive uma formação também política, uma formação vamos dizer assim, de entendimento da sociedade e de papel do professor na sociedade, que eu considero fundamental. E o mundo, a vida também foi me levando para outros caminhos, né? Eu sou professor de educação física, eu sou da Secretaria de Educação, mas eu já estou há alguns anos trabalhando na parte de gestão, né? Então eu trabalhei muito tempo na área de saúde, até hoje trabalhei com direitos humanos, né? Aquele serviço 180 de atendimento às mulheres, eu estruturei esse serviço e fui coordenador durante um tempo. O Disque 100, que é um serviço que acolhe denúncias de violência contra idoso, criança, também estruturei esse serviço, trabalhei um tempo. E hoje eu trabalho com gestão de hospitais universitários. Então eu tenho essa veia também do serviço público, né? Que é muito importante para mim, e que, inclusive, é o que permite que eu consiga desenvolver minhas atividades artísticas também. Ah, legal. Porque você não fica dependente só da música, né? Exatamente. Como seu pai disse, é um lado bem difícil, né, de alcançar o estrelato, o sucesso, né? Eu tenho muitos amigos músicos, né? E nós percebemos a dificuldade que se tem até por conta da valorização que se dá à questão artística, né? Ou você está dentro daquele circuito que você roda o Brasil sempre, tá? Ou você está trabalhando em shows picados e tentando sobreviver pagando as contas. Então, isso é bem complicado. O período da pandemia, por exemplo, foi bem complicado para os músicos. Como é que foi o período da pandemia, assim? Olha, o período da pandemia, como eu trabalho com gestão em saúde, eu trabalhei muito. Ah, tá. Né? Porém, o período da pandemia trouxe um momento que talvez, se não fosse a pandemia, eu não teria conseguido gravar o álbum Recanto. Por quê? Antes da pandemia, eu e meu irmão João, nós sempre tivemos a ideia assim, vamos fazer uma homenagem ao nosso pai, vamos fazer um show com músicas dele. Como eu sou do forró, eu falei, então vamos fazer músicas, mas vamos fazer releituras em forró. Começamos a trabalhar esse show e uma semana antes da gente fazer o show, lockdown, fechou tudo. Nossa, fechou tudo, E aí foi frustrante, né? A gente estava assustado, ninguém estava entendendo direito o que seria isso. Achávamos que em 30, 40 dias isso ia passar. Eu achava que em 15 dias ia voltar tudo ao normal. Não passou. Parei de ter contato com os meus pais, né? Parei de ter contato, enfim, paramos de ter convívio social, né? E depois de um tempo que eu vi que isso não ia acabar logo, eu conversei com o João e falei, João, acho que a gente podia transformar esse show na pré-produção de um disco. Vamos preparar um disco que, quando nós pudermos, a gente grava esse disco. E assim fizemos. Então, eu e o João, ao longo da pandemia, nos encontramos algumas vezes e começamos a definir repertório, começamos a fazer os arranjos na casa dele. E isso foi uma semente plantada que depois virou o álbum. Ah, legal. Além do seu pai, quais foram os outros artistas que influenciaram você? Você fala que tem essa veia mais de forró. O que foi Luiz Gonzaguinha? Quem foi que deu essa influência para você gostar do forró? Bem, os grandes mestres do forró, né? Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Marinês, Trio Nordestino, Três do Nordeste. Eu tenho um apreço muito grande. E as pessoas até pensam assim, mas é porque seu pai é nordestino, é música. Bem, eu não ouvia forró em casa. Meu pai não ouvia o forró pé de serra do jeito que eu gosto. E eu comecei a tocar forró logo cedo, mas depois de um tempo eu comecei a frequentar o sul da Bahia, uma cidade chamada Caraíva. Caraíva, no sul da Bahia. Existem algumas cidades que são representativas nessa questão do forró pé de serra, né? E eu me encantei de uma forma
muito marcante na minha vida com essa questão do forró. Comecei a tomar gosto demais, comecei a ouvir sempre, comecei a tocar e nunca mais parei. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar e adoro dançar também forró, né? Então, eu gosto da saída do forró porque é uma saída tranquila, o povo não fica muito bebum, sabe? Você consegue se divertir bem, as pessoas se respeitam, você consegue se divertir e voltar para casa íntegro, assim, né? Não precisa beber muito, você sai, dança, volta para casa, no outro dia você vai trabalhar, parece que até você descansou, dormiu melhor. Mas eu sou muito fã de forró. Então, acho que uma das questões que me movimenta é porque o forró é algo muito natural para mim. Eu gosto mesmo. Eu não faço porque eu acho que é um nicho de mercado ou algo do gênero. É porque eu faço o que eu gosto mesmo, sabe? Então, eu estou sempre forró, ouvindo. qual é a origem, a veia do forró, assim? O forró é uma música tipicamente nordestina. E tem vários estilos. O pé de serra que você falou, tem o forró de salão, eu não sei como é o nome daquele forró. Existem assim subtipos, as pessoas falam, tem forró eletrônico, tem o forró que chamam forró universitário, né, que foi logo após o boom do forró, porque muitos artistas nordestinos migraram para a região sudeste para começar a disseminar o trabalho. E o Luiz Gonzaga é o principal ícone, né? O Luiz Gonzaga, ele trouxe para a pauta musical o ritmo nordestino, a estética nordestina, porque não é só a música em si, o sotaque, os instrumentos, a vestimenta, as letras, né? O que trata a letra, que traz a história do nordestino. Então, Luiz Gonzaga foi um dos grandes ícones. Na época, a indústria fonográfica começou a absorver Genival Lacerda, começou a trazer Jackson do Pandeiro, Marinês. Então, eu entendo que... As bandas de forró, Aviões, essas bandas, elas já surgiram depois de uma... Sim. Seria esse o forró universitário? O forró universitário ele surgiu quando ali com Fala Mansa, Rastapé, né, Bicho de Pé, algumas bandas que são bandas que cantam o forró pé de serra, mas já trazem elementos do pop, um pouco, uma linguagem que é mais acessível às pessoas que gostam de ouvir rádio, a música mais popular. Então, esse chamado forró universitário, na minha opinião, é forró pé de serra. É o pé de serra. É forró pé de serra. O pé de serra é aquele original do Luiz Gonzaga, né? Sim. Que aí o forró em si, você pode tratá-lo como ritmo e pode tratá-lo como festa. Né? Então você fala, eu vou para o forró, você vai para uma festa do forró. Aí eu vou ouvir um forró, você vai ouvir uma música de forró. E aí você tem subtipos, né? Você tem o shot, que é um pouco mais arrastado, você tem o baião, o chachado, você tem o rastapé, que é aquele ritmo mais cadenciado, típico de festas juninas. Né? E musicalmente, qual é que você consegue colocar uma letra no forró? Qual que é o estilo que você... Aquele estilo do Luiz Gonzaga, ele conseguia colocar a letra naquela musicalidade, né? Qual é o estilo melhor para você colocar uma letra nele? É o forró de salão, pé de serra? Olha, eu acho que essa questão depende muito da temática que você vai tratar, né? E eu não vejo que é mais difícil colocar em um ritmo ou em outro. Eu acho que cada pessoa tem uma afinidade maior com um determinado ritmo e aí ela acaba colocando. O Luiz Gonzaga mesmo, ele não era um grande letrista. O Luiz Gonzaga ele fazia muitas harmonias. Então ele tinha grandes parceiros, né, que faziam as letras para ele. Então ele entregava a harmonia e dizia qual era a intenção que ele tinha. Asa Branca está onde nesse universo? Asa Branca ela é uma parceria de Luiz Gonzaga, se não me engano, com Humberto Teixeira, que é um grande compositor de várias canções com ele. E ela foi uma canção que hoje Asa Branca é considerado quase que um hino nordestino, né? Porque além da batida do baião, né, que é dita inclusive por Luiz Gonzaga, criada por Luiz Gonzaga, há controvérsias, não da minha parte, mas de outros artistas nordestinos. Tem até uma música famosa do Jackson do Pandeiro, que ele fala... isso não é baião, isso é coco do norte, nunca foi baião. Então eles tinham algumas... As letras, elas... Havia uma concorrência entre o baião e o forró? Havia assim, o baião, na verdade, ele é um ritmo do forró, né? O forró, dentro do forró, né? Sim, o forró, ele traz uma série de subtipos, como eu falei, e aí você tem o shot, basicamente, né? O shot mais arrastado,
o baião, o chachado e o rastapé. Né? Também é chamado baião, dependendo da forma como você toca, também você chama de forró. Né? Tem o baião e o forró. E aí tem um baião... Existe uma infinidade de formas de tocar. Existem muitos sotaques. Então, às vezes o alagoano toca de um jeito, o paraibano toca do outro, o forró que vem de Sergipe é diferente, o forró que vem do Rio Grande do Norte. Então, você tem algumas variações e alguns ícones da música em cada um desses temas. Né? De toda forma, eu não colocaria um que é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que todos fazem parte da manifestação e eu gosto de todos. Nós perdemos um grande sertanejo, que é o Rolando Boldrin. Que universo o Rolando Boldrin se encontra na musicalidade nordestina? Eu acho que o Rolando Boldrin ele era um entusiasta da música regional, eu entendo. Né? Ele tinha uma questão com a música de raiz, com as modas de viola, com os forrós mais tradicionais, com ritmos voltados, inclusive, para o interior do Brasil, seja do Mato Grosso, do Pantanal, seja do Nordeste. Eu percebo ele como um grande difusor da cultura popular de raiz, vamos dizer assim, né? Que são aquelas manifestações menos elaboradas, mas que são a origem de tudo que a gente ouve hoje, que são músicas maravilhosas. Uma grande perda. Além de Gal, né? Tivemos a perda de Gal também, que também tem um vínculo muito forte, né? com a cultura nordestina, é baiana e gravou algumas músicas com Luiz Gonzaga, inclusive, Forró número 1, e colado ali com Caetano e Gil, né? Sempre sofrendo essas influências e cantando de forma belíssima. Estou muito triste com a perda da Gal. Legal, interessante. Esse ano você foi classificado para o 20º Festival de Forró do Espírito Santo, né? Como foi essa sua participação no... Rapaz, essa história foi incrível, porque assim, eu como forrozeiro sempre ouvi falar no Festival Nacional de Forró de Itaúnas. Esse festival ele revela grandes artistas. Boa parte dos artistas que hoje estão rodando o Brasil passaram pelo FENFIT, né? E esse festival ele ficou 2 anos sem acontecer por conta da pandemia. Então, essa 20ª edição do FENFIT, ela era uma edição especial, porque ela estava trazendo de volta o festival, né? Havia muitas coisas. E quando eu vi a divulgação, né, falaram, olha, abriu as inscrições para o FENFIT, né, para o festival. Aí eu falei, rapaz, será que eu tento? Tinha que ser uma música inédita. E eu tinha acabado de entrar em contato com uma música inédita do meu pai com o flautista que gravou no meu disco, que é o Bruno Patrício. Ele gravou as flautas e no último dia ele me mandou uma música. Ele falou, Pedro, eu tenho uma música com seu pai. Eu falei, eu não estou sabendo dessa história. Aí ele me mandou, eu fui para casa ouvindo essa música e quando eu ouvi a música, estava eu e minha esposa, eu olhei para ela e falei, mas essa música é boa. Ela falou, nossa, é muito boa, bota de novo. E a gente ouviu de novo, eu de pronto mandei um áudio para ele, eu falei, rapaz, se você tivesse me mandado essa música antes, eu teria colocado ela no disco. Fica para uma próxima ocasião. Quando eu li as regras do festival e vi que tinha que ser uma música inédita, aí eu prontamente liguei para ele, eu falei, arrumei um lugar para a gente botar essa música. Vou apresentar ela para concorrer no FENFIT. E aí foi muito legal, porque foi bem rápido, eu fiz uma produção muito rápida para fazer uma guia. Encaminhamos a música para o festival. Confesso que eu não tinha grandes expectativas, né? Só que como eu já estava gravando o disco e tudo, eu falei, eu tenho que me apresentar, né, como intérprete. E, para minha surpresa, fui classificado para tocar lá no FENFIT. E aí fui até lá com o Rodrigo Zolé na sanfona e com o Jorge Lacerda na zabumba e no triângulo. Eu ficava revezando com ele a percussão. E tive esse grande prazer de tocar no maior festival de forró pé de serra da atualidade. Né? No mesmo palco onde estava tocando Mestrinho, onde tocava Mariana Idátrio, Sabiá, grandes artistas que eu sempre tive muita admiração. Eu estava ali, de repente, naquele mesmo palco, tocando forró lá para o pessoal. Foi uma experiência muito legal. Tive vários encontros lá, interagi com artistas de renome, sabe? Foi uma experiência muito marcante para mim. Até na minha carreira como cantor de forró. É bom demais. No forró tem que ter a sanfona? Olha, muito boa a sua pergunta, porque assim é típico do forró o trio de forró, né? Você tem aquela base que é a sanfona, o triângulo e a zabumba, né? Claro que vários outros instrumentos têm entrado de uma forma
muito tranquila, violões, baixos, né? Flauta. E a última agora, né, nesse momento, eu estou fazendo uma série de shows com uma artista aqui de Brasília, do forró, se chama Maísa Arantes, e ela é rabequeira, ela toca rabeca, né? E aí nós fazemos o forró sem a sanfona, né? E às vezes as pessoas chegam e aí elas olham assim, ficam desconfiadas, mas até pelo talento que ela tem, né? Acho que, e pelo gosto que ela tem pelo forró, olha, não sentimos falta nenhuma da sanfona. Hoje já tem algumas bandas que introduziram até a guitarra, né? Sim. Mas assim, não é muito... um contexto diferente, colocar uma guitarra que é mais ligada ao rock no forró? Olha, eu pessoalmente não tenho muito preconceito, não. Entendeu? Não, tenho não. Inclusive, assim, hoje em dia está muito comum as bandas de forró trazerem cavaco, também está muito comum. Tem trazido uma sonoridade. Eu digo hoje, mas assim, na década de 60, o trio nordestino já gravava com cavaco e com flautas. Dominguinhos, ele tinha muita tranquilidade em trazer elementos novos, guitarras, baixo, bateria. Até tinha algumas histórias que o Luiz Gonzaga falava: ó, Dominguinhos, calma lá, traga as novidades, mas não descaracterize, né? Mas Dominguinhos era um mestre e ele tinha essa visão de que o forró é muito maior, né, do que algo que esteja encaixotado. Ele é um jeito de expressar a cultura nordestina. Ele tem uma estética que permite a entrada de outros elementos. Dominguinhos foi assim, uma estrela bem a nível nacional, bem expoente, né? Acho que até o meu filho, que é mais novo, conheceu o Dominguinhos, né? Sabe quem é o Dominguinhos? Você já ouviu uma vez, nós estávamos andando de carro e eu coloquei uma música no rádio, no rádio não, no play lá, no MP3, né? E tinha uma participação do Dominguinhos. E ele falou: mas que voz bonita, nunca esqueci isso. Que voz... Lembra, não? Pois eu vou te lembrar, foi a música do Roberto Carlos, Caminhoneiro. Ele fazendo uma dupla com a Paula Fernandes. Mas que voz massa. A palavra que você falou para mim foi: que voz massa desse cara. E realmente, quando ele entrava com aquela vozona dele, aquela voz assim, bem impostada, né? Forte, grande. Lembrou? E aí eu falei: poxa, tá vendo? Um artista que não é do meio, né, jovem, né? Assim, não que a gente seja velho, mas que não é uma pessoa que tá, não é um Gustavo Lima, não é um desses artistas novos, né? E ele, da geração dele, veio a conhecer. Achei interessante isso, né? Você acha que o Dominguinho teve uma grande contribuição para a música nordestina, para o forró? Com certeza absoluta. Dominguinhos, inclusive, foi sanfoneiro do Luiz Gonzaga, né? Quem trouxe Dominguinhos para a carreira artística, Luiz Gonzaga trouxe ele como sanfoneiro. Tem vários registros, inclusive, da interação entre Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Depois do falecimento também do Luiz Gonzaga, Dominguinhos, na minha opinião, se tornou o maior expoente do forró pé de serra, né? Ele era um artista, um instrumentista sensacional. Também não era um grande letrista, mas tinha muitas parcerias. Ele buscava parceiros para colocar letra nas harmonias dele, né? E, inclusive, numa dessas andanças encontrou meu pai, o mesmo? Clodo Ferreira, exatamente, porque o Dominguinhos, ele tinha essa questão de ter muitos parceiros, né? E aí, Clodo, Climério e Clésio, à época, estava lançando seus discos, eles estavam compondo bastante, e aí Dominguinhos começou a compor com Clodo, Climério e Clésio, algumas parcerias dele com Clésio, algumas com Climério, algumas com meu pai, com Clodo, né? Então, eu tive a oportunidade, inclusive, em um show que ele fez em Brasília, eu conheci a pessoa que fazia a produção, tive a oportunidade de tocar com ele num show. Fiquei muito nervoso, tremi igual vara verde, porque realmente eu sempre tive uma admiração muito grande. Quando surgiu essa oportunidade, né, eu era menino ainda, devia estar com, sei lá, 20 e poucos anos, e aí, de repente, tocar ao lado de Dominguinhos, né? E ele sempre foi muito generoso, né? Claro que eu era um menino velho, devia estar fazendo um monte de besteira, mas ele nem mudava a cara para mim, ele só sorria e tocava. Foi muito bom mesmo, foi uma experiência incrível. E depois de um tempo,
tive a oportunidade, ele veio a Brasília e participou da gravação de um documentário. E aí reuniram Dominguinhos, meu pai, Clodo Ferreira, e o Climério Ferreira, meu tio. E aí ali eles trocaram algumas informações sobre, né, como é que eles se encontraram, como é que eles faziam, qual era o processo criativo. E aí eu tive a oportunidade de vê-lo novamente, né, de cumprimentá-lo, tirar uma foto, essas coisas. E até hoje, no meu carro, nas minhas playlists, no meu repertório, tem muito Dominguinhos. Legal. Eu sou muito fã do Grande Dominguinhos. artista, Grande né? artista. Fala um pouco sobre a sua obra, o Recanto. Quais são os estilos que são contemplados no seu álbum? Qual a musicalidade que você vai trazer nesse trabalho? Bem, então, como eu havia falado antes, Recanto é fruto de um desejo meu e do meu irmão João Ferreira e fazer uma homenagem à obra e à vida do meu pai, né, de Clodo Ferreira. Então, todas as canções do disco Recanto são composições do meu pai, do Clodo Ferreira, com diversos parceiros. Inclusive, tem 2 parcerias com Dominguinhos, né? A música Querubim e a música Carece de Explicação são parcerias de Clodo Ferreira com Dominguinhos. Trago algumas canções também do trio, Clodo, Climério e Clésio, né? E parcerias mais recentes com o Cezinha, por exemplo, tem parceria dele com Petrúcio Maia, no caso de Cebola Cortada, né? E todas essas canções que eu gravei já foram gravadas. Tá Cebola certo? Cortada foi gravado pelo Fagner, né? Foi pelo Fagner, pelo MPB4, com Milton Nascimento, né? E existem uma série de gravações dessas canções com outros artistas. E quando nós fomos escolher o nome do disco, nós pensamos primeiro, a gente sempre olha o nome das músicas, né? Aí olhamos os nomes das músicas, só que não encontramos nenhum. E aí eu tenho um tio que ele trabalha com essa parte também, né? De produção artística, de produção. E aí ele falou Recanto, porque o Recanto ele traz uma ideia de recantar, né, de cantar novamente, mas ele também traz uma ideia de lugar de acolhimento, né, um recanto. E aí, como são músicas do meu pai, acabou casando bem esse nome, né? Então o Recanto ele tem essa dupla característica. É um lugar de aconchego e é um recantar de canções que ficaram famosas do meu pai. Legal, interessante isso, né? Um canto, um lugar... É o canto, né? De cantar. Sim. A língua portuguesa, ela realmente é maravilhosa, né? Tem vários significados para uma palavra. Ela permite, né? isso, E, assim, em relação aos ritmos, é um disco de forró. Ele é um disco de forró. Então, eu exploro esses ritmos, o baião, o chachado, Tem uma roupagem shot. ou é o forró mesmo puro? A gente dá uma roupagem, vamos dizer assim, é um forró um pouco MPBzado. Foi uma pena você não ter trazido alguém instrumentista aqui pra gente fazer uma palhinha, né? Justamente. Quem sabe na outra ocasião nós não conseguimos trazer, né? Gosto. Inclusive, eu acho que a pessoa ideal para estar aqui comigo seria o João Ferreira, meu irmão, Sim. que é um excelente instrumentista. Vamos pedir para vocês virem aqui outro dia, a gente vai fazer uma palhinha desse álbum Recanto. Vamos esperar vocês lançarem. Quando vai ser o lançamento? O lançamento vai ser no dia 16 de novembro de 2022. 16 de novembro de 2022, galera. Isso, é uma quarta-feira, logo após o feriado de 15 de novembro. Então, terça-feira é feriado, na quarta-feira nós vamos lançar o álbum, vai ser no Clube do Choro de Brasília. Clube do Choro de Brasília, fica onde? Ele fica ali próximo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no eixo monumental. Sim, né, sim. Atrás da torre de TV. Perto da torre ali, né? Isso, perto da torre de TV. O Clube do Choro é uma casa renomadíssima na cidade, né? E tem muito a ver com a história do meu pai. Nós já tocamos muitas vezes lá no Clube do Choro. Hoje o Clube do Choro e a Escola de Choro Rafael Rabelo ficam num espaço bem maior, bem mais bonito. Antes o Clube do Choro ficava num subsolo e nós tocávamos, fizemos o lançamento de disco do meu pai no Clube do Choro. Tivemos o lançamento de um livro que ele também escreveu sobre comunicação e música no Clube do Choro. Então, quando nós fomos pensar no lugar para lançar o disco, apesar de não ser uma casa de forró, né, e a característica do disco é um forró MPBzado, ele tem arranjos bem rebuscados. Então a gente entendeu que lá seria um lugar significativo para o recanto. Lá faz parte do recanto, né? Quais são os instrumentos que vão fazer o acompanhamento desse show? Esse disco ele traz elementos rítmicos e elementos também de sonoridade bem típicos da cultura popular. Legal. Então assim,
Eu gravei a parte de percussão toda, né? Então tem zabumba, triângulo, cachixis, eu gravei berimbau, pandeiro. Eu fiz toda essa parte rítmica. O João, ele gravou basicamente o violão de nylon e o violão de 12 cordas, que é uma característica forte, principalmente da época que meu pai tocava com o trio Clodo Climério e Clésio. Os arranjos de viola eram muito... Eles trazem muitas memórias afetivas para a gente. Então a gente entendeu que isso tinha que estar no show também. Tem baixo, né? Tem flauta, né? Flauta transversal, e a rabeca com a participação da Maísa Arantes, que eu convidei ela para fazer uma participação. E a sanfona. E a sanfona, claro. A sanfona com Rony Freitas, que é o sanfoneiro sensacional da cidade, nordestino, que me acompanha há um bom tempo e é um fera, é um ás no instrumento, assim, sabe? Principalmente nessa questão do forró pé de serra. Explica pra gente como é fazer uma obra independente no Brasil. Olha, tem que querer muito. É difícil? É difícil, assim. Hoje em dia, a parte tecnológica está mais acessível. Então, eu já tive a oportunidade de fazer gravações antes que você precisava de uma estrutura muito grande. Fitas ADAT, onde você tinha cada fita com 8 canais, e se você quisesse botar mais canais, você tinha que sincronizar, era um equipamento enorme. Se você errasse, você tinha que voltar e fazer um trabalho muito grande de edição. A estrutura de estúdio era de difícil acesso, era um pouco mais cara, né? E a gravação e distribuição, então, nem se fala, né? Hoje em dia, você já tem isso um pouco mais fácil, né? A pessoa consegue ter um equipamento de qualidade para fazer uma gravação em sua casa, ou então está um pouco mais acessível, isso é mais fácil, né? Da mesma forma como a distribuição. Então, por exemplo, no meu caso, o álbum Recanto, nós optamos por não fazer a mídia física, o disco físico. Até porque poucas pessoas têm o equipamento para ouvir, né? E hoje em dia está tudo nos streamings, né? Está tudo nas plataformas, Deezer, Spotify. Então nós optamos, até pela facilidade e pela facilidade de disseminação, nós optamos por fazer só em meio digital, né? Então isso facilitou um pouco. Uma outra coisa que facilitou, eu estou falando de facilitar porque eu também quero estimular as pessoas a fazerem o que eu estou fazendo, né? Então não quero botar tanta dificuldade, porque é difícil, mas é muito gratificante. Então a gente teve uma força muito grande, um apoio importantíssimo, na verdade, definidor, que foi o Alexandre Carlo, do Nat Roots, o cantor do Nat Roots. Ele tem um estúdio da banda e quando a pandemia começou a arrefecer e a gente começou a tomar as primeiras vacinas, ele disponibilizou o estúdio para que nós fizéssemos a captação do álbum, né? E como eu gravei muitas coisas, o João gravou muitas coisas, eram poucas pessoas circulando, mas se não fosse esse apoio do Alexandre, nós não teríamos realizado esse sonho, né? Então, para o artista, eu tenho vários outros amigos artistas independentes, quase sempre eles conseguem fazer com que o trabalho aconteça por conta de algum projeto, tipo FAC ou Lei Rouanet, algo do gênero. Porque senão fica inviabilizado, né? Acaba se tornando um hobby caro. E eu digo para você, esse disco foi gravado em julho de 2021. Eu estou lançando ele agora em novembro de 2022. Então, esse tempo, ele ficou dessa forma, né? Eu demorei esse tempo todo para lançar, justamente pela dificuldade de ser um artista independente, né? Então, todos os registros, tudo era eu que fazia. O Estado ajuda, o DF, o governo federal, de alguma forma, os artistas independentes? Existem projetos, né, como o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, existe a Lei Rouanet, existem iniciativas do governo que facilitam, né, o acesso de recursos aos artistas para eles poderem fazer as suas obras, gravar, fazer circulação. Eu, no caso, não tive esse apoio, né? Até porque isso demanda uma produção, demanda uma expertise na elaboração de projetos e tudo que eu não tenho. Eu vou dizer que eu não tenho ainda, né? Porque é uma estrutura, né? Existe que queira ou não, ela é estrutura. cara, né? Porque você precisa de especialista que elabore um projeto, que vá nos patrocinadores e capte esses recursos com Exatamente. ele. E tem que ter
patrocinadores que sejam dispostos a fazer o investimento na cultura. Então precisa de todo um ambiente necessário para que você consiga esse recurso do Estado, né? Sim, eu vejo que existe o recurso, eu vejo vários trabalhos belíssimos sendo feitos com apoio, né, do Estado. No caso, não ter conseguido acessar, eu até atribuo a talvez uma limitação minha mesmo. Uhum. Né? Eu poderia ter buscado algum parceiro que já tivesse expertise e fazer isso, mas, como eu contei ao longo da história, foram muitos elementos. A gente ia fazer um show, aí não deu para fazer o show por causa da pandemia. Começamos a fazer uma pré-produção e aí tivemos a oportunidade de usar o estúdio do pessoal do Nat Roots, do Alexandre Carlo. Então foi um conjunto de coisas que foi acontecendo, né? Mas claro que eu gostaria de ter, enfim, apoio para poder fazer a captação da imagem, né? De fazer a gravação do show, para poder transformar isso no material depois. Eu tive muitas felicidades, assim, sabe? A parte de técnicos de som, os músicos, todos toparam fazer esse trabalho comigo, assim, a cachês simbólicos, sabe? Assim, porque eu fazia questão de pagar, mas era dentro das minhas possibilidades, era dinheiro que eu tirava de casa para fazer a arte, né? E o retorno não é fácil, né? Então ele também demora, né? Demora. Existem muitos artistas que já conseguem emplacar, mas no meu caso, que eu divido as minhas atividades artísticas com as atividades do dia a dia, sou casado, tenho 2 filhos, tenho um trabalho que eu trabalho. Qual é o nome da sua esposa? A minha Rayana. Rayana, pode mandar um abraço para ela, um beijo. Rayana, um beijo, meu amor. A Rayana é fundamental. Inclusive, eu estou aqui muito por causa dela também. Ela me ajudou muito, fez um meio de campo, me ajudou e ela tem sido uma parceira fantástica, assim, sabe? Ela entende, porque também tem isso, né? Quando você começa a fazer suas atividades artísticas, bem ou mal, você precisa sair de casa à noite, tocar, às vezes demora mais a chegar, né? E tudo mais. Já vem com as 2 na cabeça. Mas aí o que acontece? A gente foi conversando e eu tenho muita sorte, assim. Eu tenho sorte pela família que eu tenho, tanto do meu pai, meu irmão, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Eu tenho muita sorte. Eu sei que a vida dos artistas não deve ser tão fácil assim. E eu sou muito grato por ter esse apoio dentro de casa, porque se não fosse isso, talvez nós não estivéssemos aqui conversando. Legal. Pedro Ferreira, antes da gente concluir o nosso programa, eu queria fazer 3 perguntas para você, que a gente sempre faz aqui. E a primeira delas são perguntas tranquilas, né? Tá bem. A primeira delas durante toda essa sua carreira artística, musical, de servidor público, de gestor público, né? Qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil foi durante a pandemia. Foi? Foi porque eu tenho 2 filhos, eles são muito ligados aos meus pais e nós realmente levamos a sério a questão de não manter contato, e esse distanciamento tão prolongado foi muito ruim, porque meu filho acabou se alfabetizando em casa por meio de aulas no computador, o que não é o mais apropriado, na minha opinião. Meus pais, eu não podia ter contato direto com eles, né? Falava com eles por telefone todos os dias. Tive muito medo de perdê-los, tanto que isso impulsionou essa coisa. Eu falei, eu quero fazer uma homenagem ao meu pai. E eu quero fazer isso em vida, eu quero cantar para ele, eu quero que ele veja o reconhecimento que nós temos em relação ao trabalho dele. Então, acho que nesse período todo, o momento mais difícil foi enfrentar essa pandemia e foi bem complicado. Bom, a segunda pergunta não é uma pergunta, né? Qual foi o seu maior arrependimento e o que você mudaria? Nossa, meu maior arrependimento. Olha, eu não guardo muitos arrependimentos na minha vida, não. Assim, até porque as coisas que eu quis fazer, eu fiz, e aí quando não dá muito certo eu não me arrependo, porque eu tentei fazer, né? Um grande arrependimento. Nossa, que pergunta! Nunca tinham me feito essa pergunta. Se eu pudesse, é quase que assim, se eu pudesse mudar alguma coisa, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa, talvez eu teria sido um adolescente mais próximo dos meus pais, assim. Eu demorei a entender a função de pai. Tive que virar pai para entender como que é essa coisa. Então, se eu me arrependo de algo que eu já mudei isso na minha vida, né? Mas se eu fosse lá atrás, eu teria vivenciado
mais próximo, ter dado mais abertura para os meus pais na minha vida quando eu era adolescente. Hoje eles têm abertura total e eu tenho com eles. Então, não sei se seria um arrependimento, mas algo que eu faria diferente. Ai, legal. Bom, para terminar, como esse vídeo vai ficar aí no YouTube muitos anos, qual seria a mensagem no futuro que você daria para o seu filho? Deixaria para o seu filho? Bem, eu deixaria para o meu filho a seguinte mensagem, para que ele lutasse pelos sonhos dele, para que ele nunca esquecesse que tudo que ele tem é fruto de muito, muito amor e que ele também dê amor para os filhos dele, para que ele saiba que a vida não vai ser fácil, mas as escolhas que ele tomar, que ele tome sempre guiado pelo coração dele, que ele não, que ele sempre se perceba como uma pessoa capaz e que seja o que ele fizer, eu sempre terei orgulho dele e que ele fala, meu filho, seu pai gravou o primeiro disco dele com 43 anos. Então, assim, nunca é tarde e nunca desista dos seus sonhos, porque é isso que vai fazer com que você tenha histórias para contar ao longo do tempo. E assim como eu canto e conto as histórias para ele, que ele cante e conte as histórias nossas e dele para os filhos dele, para os netos, enfim. Ah, legal. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi um prazer ter você aqui, conversar com você, falar um pouco da sua história, falar um pouco sobre seu pai também, que é um ícone, né? E muito obrigado por estar aqui. Eu quero deixar a câmera para você deixar uma mensagem final para os nossos espectadores. Bem, a primeira mensagem que eu vou colocar é reforçar o convite. Sim. Tá bom? Então, pessoal, queria convidá-los para o lançamento do álbum Recanto, que é um trabalho feito por Pedro Ferreira e João Ferreira em homenagem à obra de Clodo Ferreira, que é o nosso pai. Vai acontecer no Clube do Choro de Brasília no dia 16 de novembro, a partir das 21 horas. Tá certo? Queria também deixar uma mensagem de que valorizem a cultura popular, valorizem o artista independente. Tá certo? Não é à toa que o Brasil é conhecido no mundo inteiro como um celeiro da boa música, da boa arte, tá certo? Então eu, como um representante, um capoeirista, um cantador de forró, um cantador de samba, eu deixo o recado a vocês: valorizem a cultura popular do nosso país, valorizem o artista independente e valorizem a cultura popular brasileira, que ela é o que faz com que a gente seja esse povo tão amável, tão caloroso e que a gente seja conhecido no mundo dessa forma, tá certo? Um beijo no coração de todos. Eu espero vocês na próxima ocasião. Espero que seja em breve. Sim. Quais são os locais aqui em Brasília para quem gosta de forró? Bem, eu toco toda terça-feira no Feitiço das Artes, na 306 Norte. Existem vários outros forrós na cidade. Tem um pessoal do Esse Forró é Nosso, que faz um forró aos sábados, lá no Clube dos Bombeiros, maravilhoso para quem gosta de dançar, né? Existem várias casas na cidade que fazem forró, em Taguatinga, aqui tem o pessoal do Severina que faz, né? Severina? O Severina é um restaurante típico de comida nordestina que faz bastante forró. Tem o Spilicute também, que faz um forró bonito há muitos anos na cidade. Inclusive, queria deixar também aqui a minha referência aos produtores de forró, às pessoas que produzem eventos que tocam forró, né? Porque não basta ter o artista, você tem que ter uma pessoa que se interesse em produzir, em divulgar, em fomentar, trazer artistas de fora, né? Então, também o meu abraço não só aos músicos que tocam forró, mas também aos produtores que fazem forró, né? Assim como o Gilson, que faz aquele forró lá do Minas Brasília Tênis Clube, um forró maravilhoso, né? A Cris do Spilicute, ao Gerson Alvim, que faz lá no Feitiço das Artes, a turma do Esse Forró é Nosso, a Ananda, o Chico Gorman, né? A Cacai Nunes, que faz a discotecagem do forró de Vitrola. Ele faz um trabalho muito bonito de forró, só tocado em vinil. Né? Então é um baile maravilhoso. Ele faz um trabalho de pesquisa, né, do acervo Origens muito legal também. A minha referência a todos esses artistas e produtores que mantêm viva a chama do forró, né, pé de serra na cidade, né? Então é isso. Eu acho que
pessoal, existe forró bom na cidade. Eu estava tendo um evento do meu trabalho e aí algumas pessoas vieram do Nordeste e falaram assim: ah, mas aqui em Brasília tem forró? Eu falei: rapaz, tem forró bom demais. As pessoas do Brasil inteiro vieram para Brasília e construíram suas vidas, né? Então tem gente do Sul, tem gente do Norte, tem gente do Nordeste, tem gente do interior, do litoral. Então eu acho que Brasília é um lugar muito eclético, basta você buscar. E a internet, ela propicia isso hoje, né? A internet, ela é mais democrática. Dá um Google aí onde tem forró em Brasília. E vai achar, você vai achar. E eu espero que num desses eu esteja lá para tocar para vocês. Será um prazer ouvi-lo. Tá certo. Quero agradecer, obrigado. Agradeço você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Não esqueça dos nossos sorteios. Se inscreva aí no canal que você já vai concorrer. Tá bom? Tem um monte de caneca aqui na mesa aqui e eu já mostrei para vocês. Vai se inscrevendo aí. Brevemente vou fazer uma live com a galera aqui para a gente falar para vocês as regras para participar do sorteio. E uma das regras básicas é estar inscrito no canal. O sorteio vai ser para as pessoas que estão inscritas no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui!